Minhas desculpas por estar de manga curta, certo? É porque aqui dentro há calor, a vida, e eu sinto o calor da vida que há no ambiente. Tirei o casaco, porque senão vou molhar-me inteiro. Quero dizer, é a gordura mesmo. Boa noite para todos, é uma alegria enorme, é um prazer inusitado. Toda a oportunidade de cá estar é sempre um momento de iluminação, de algo a aprender, de algo a absorver, principalmente pelo carinho de todos, pela fraternidade tão decantada, tão vivenciada e tão alicerçada no Allan Kardec. É um prazer imenso, uma alegria imensa estar aqui com todos. Que Jesus, o amigo incondicional das nossas almas, permita-nos sempre a edificação da própria paz. A temática da noite, ela remete-nos a alguns fatos. E um deles eu estava em Portugal, à época, e pelo noticiário da TV, e fomos absorvendo o fato chocante, mas natural, dentro do orbe terrestre que nós vivemos, dentro dos fatores normais que nós estudamos na obra espírita, na doutrina espírita. Um grupo de amigos, um grupo de irmãos nossos, estavam numa alegria, mas em uma alegria imensa. Eles projetavam, eles criaram momentos de uma visita. Nessa visita, as amendoeiras em flores. Foi uma alegria. A viagem foi maravilhosa. Todos entoando canções portuguesas do nosso Kim Barreiro. Notável cantor português. E a alegria tomava conta da ambientação. E eles estavam tão felizes, mas tão felizes que o momento eufórico de observar as amendoeiras em flores, rosas, uma coisa mais linda do mundo, uma fofura, é a flor mencionada. Mas o momento do regresso, ajunta-se tudo, os salpicões, as alheiras, tudo que estava na cesta. É uma festa. E a alegria tomou conta daquele grupo de pessoas. E retornam cantando canções, numa felicidade imensa. Eis que no momento azado, que pela ponte entre rios, 2 tabuleiros descem para baixo no rio. E os ônibus, autocarros, outros carros ligeiros também descem. Uma tragédia que doía em todos nós. Nós cremos na imortalidade da alma, nós temos a certeza da vida depois da morte, mas é a dor do outro que, não tendo a visão ampliada, que não tendo o conceito sobre a imortalidade da alma, estavam com uma dor sobremaneira. Um momento dificílimo para aqueles nossos irmãos. E os comentários desairosos, comentários desequilibrados, comentários bons, a oração de todos, o envolvimento de todos, a ajuda da população que acorria para Entre Rios, Castelo de Paiva. E naquele momento, todo mundo estava solidário. Como todos os momentos da humanidade, o povo português, o povo brasileiro, a população do mundo, eles se compadecem, se enternecem, porque a dor, diz Victor Hugo, é a mais bela de todas as rainhas. Todos nós nos curvamos diante dela. E naquele momento, todos nós estávamos de joelhos diante da tragédia. Naturalmente que nos noticiários, no primeiro momento, no segundo momento, logo pelo amanhecer, pela madrugada, os noticiários iam mostrando que muitas investigações foram feitas nas bases,
na estrutura da ponte. E fotografias apareciam televisivas mostrando que a ponte ela estava sendo carcomida pelo tempo, que as ferragens estavam à mostra, que as pilastras não mais continham o betão necessário para a sustentação da mesma. E aquele vai e vem das águas fora levando o betão, fora danificando a estrutura, fora enferrujando cada vez mais. Laudos e mais laudos da necessidade premente de se refazer a estrutura da ponte. Mas os homens fizeram ouvidos moucos, como nós também outrora. Ouvimos o Senhor falando à multidão, estávamos próximos e também fugimos à primeira hora. Igual, fizemos ouvidos moucos a tantas coisas. E naquele exato momento, nós vamos vendo que o Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta qual o maior mal da sociedade, o egoísmo. O egoísmo, ele é danado. Ele te deixa com a visão obnubilada diante da vida. Ele te tira a razão, escurece a sua alma para que você obtenha. Obtenha o quê? O que nós vamos obter sendo mais egoístas? Nada. Nada. Nós vamos echafurdando cada vez mais no lamaçal da ignorância, o egoísmo brutal que obnubila a visão do homem, que mancha-lhe o ser. Então, qual é a maior guerra a ser vencida? É o egoísmo milenar. É o egoísmo destes homens que permitiram que os dois tabuleiros fossem abaixo. Não temos crítica a ninguém. Cada um é responsável pelo que fez e aqueles pelo que farão no futuro. Cada um arcará com as suas deficiências. Se fez mau uso da sua autoridade para reformar, para reconstruir, para reorganizar a estrutura da ponte, ele irá assumir na lei, inevitavelmente. O débito ficará marcado na lei. E cada um terá que ressarcir ceitil por ceitil. Cada um terá que... Ninguém sairá da terra sem acertar o último ceitil. Ninguém. Um fato que marcou a época em Portugal. Mas outros tantos fatos marcaram a história, como marcam atualmente, que são notícias dantescas que não se merece comentário. Devemos falar do bem, exercer o bem, porque isso não trará para nós um resultado positivo. Mas estávamos com o professor José Raul Teixeira em nossa residência em Votuporanga, quando ele estava contando um fato narrado no livro Novas Mensagens de Humberto de Campos, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. O professor Raul estava à soleira da porta quando chorava, criança, pedindo, implorando para a mãe. Ele mora na cidade de Niterói, onde ele, da soleira da porta, avistava as luzes imensas de um grande circo que inauguraria naquela noite. E ele chorava, menino malandro, novinho, querendo ir para com as outras crianças, e a mãe não lhe o deixa ir. E ele não vai, e ele chora, resmunga e fica na soleira da porta. O circo é a coqueluche no Brasil. Naquela época, hoje não. O circo hoje ficou démodé, fora de moda. Mas, na verdade, todos ansiavam por ir ao circo aquela noite. E, mais ou menos a narrativa, eu não vou precisar todos os dados para que a gente possa lê-lo no livro, que é uma obra-prima de Humberto de Campos. Inaugura-se com fogos, e o Raul fala isto. Ele lembrava dos fogos, das alegrias, e de repente ele vê
o fogo se alastrando ao longe. Uma faísca, 2 faíscas e o circo pega fogo. 980 pessoas morreram naquela noite, queimadas, atropeladas, pisoteadas, numa cena dantesca, de dor, de pavor. Mas perguntar-me-ia algumas pessoas, por que aquilo e por que não houve um toque de alarme? Porque o homem é egoísta. Depois que o fogo queimou os nossos irmãos, danificou toda a estrutura, criando um caos naquela localidade, porque não se haviam corpos de bombeiros adequados, capacitados para um incêndio daquele tamanho. Mas, no entanto, foram procurar os alvarás do corpo de bombeiro, não estavam presentes. O corpo de bombeiro da cidade de Niterói não havia autorizado a abertura para aquela tarde, noite fatídica. O corpo de bombeiro não deu o alvará. O transformador que perguntava ao engenheiro, um arquiteto, que deveria ter um transformador de tantos kVA, não tinha o transformador. Era uma economia brutal para o circo que iria inaugurar-se naquela noite memorável para eles, que faturariam muito dinheiro. E acaba numa tragédia pelo egoísmo brutal da criatura humana. O ser humano não pensa no outro. É isso que não podemos deixar ocorrer conosco. Então, quando somos chamados, como somos convocados a um trabalho, a um estudo, ao laborioso exercício da caridade, que é tirar aquilo que sobra em nós para dar a outrem, ajudar a outrem, colaborar com outrem. Porque quando ouvimos o Dr. Bezerra de Menezes, que nós possuímos o que damos aos outros. Então, se nós fizermos um check-up geral da nossa personalidade, observando o fato real que ocorre no cotidiano com o maior mal da sociedade humana, o egoísmo brutal, que deixou que se abatessem 980 pessoas para ganhar mais dinheiro, para quê? Para levar aonde? Colocar aonde? Ou comprar uma mansão em Miami Beach ou no Alentejo? Para quê? Para que serviria para nós mais uma? E, no entanto, os senhores os donos do circo, almejavam tudo isso. Ora, não lhe bastava entender que o circo já teria lugares para 1000 pessoas e que eles iam ficar 2, 3, 4 meses e depois iriam percorrer o Brasil? Mas a ganância que nos faz nos perder a noção da vida. O pouco com Deus, ele é muito. Ele é muito. Ajuda-nos a viver melhor, contabilizando aquilo que nós precisamos, obviamente, nunca mais realista do que o rei, ponderado, equilibrado, equacionando a vida, mansuetude como a pomba, mas prudência como a serpente. Para que um passo maior que a perna? A vida vai nos ensinando, a vida vai colaborando conosco nesse sentido. Então a presença do homem, ela é brutal. Nós somos deveramente egoístas. É muito complicado. Muita vez, ao atender as pessoas que sofrem, como a nossa irmã Leonor, o Fernando e outros tantos, o indivíduo, ele pede um remédio. E todos nós sabemos, quem tem filhos, eu não porque sou encalhado, mas quem tem filhos. Quem tem filhos sabe o que é um menino chorando de febre, de dor de garganta, de uma cólica renal. Você não quer imaginar, nem pensa. Você sai à rua, você grita, você pede, traz o remédio e dá ao rapaz. Agora, se alguém lhe bate a porta e diz: minha senhora, pois não, o que foi?
Meu filho está ardendo em febre. Não tenho nada, meu filho. Agora são quase meia-noite. Você volta amanhã que eu vou ver. Não é meu filho? Não. Ele é nosso. Ele é nosso irmão. Não é meu filho. Mas é um irmão que precisa da minha palavra. Precisa da minha ajuda. É alguém que é filho do mesmo pai. É meu irmão. Então, diante de fatos, não se tem argumentos. Não se tem. Então, diante desse momento, eu estava lembrando agora na emoção, quando estava uma tarde no UOL na residência de Chico Xavier. Eu e mais umas 20 e tantas pessoas, porque logo mais à noite, à tarde, nós iríamos na peregrinação e à noite no centro. E o Chico Xavier conversando com todos, no alpendre, no UOL. Repentinamente, o Chico Xavier era antenado, igual mãe que diz, menino, onde você foi? Você está diferente. Mãe tem um sexto sentido. Pai já não é tanto, mas a mãe pega na crista da onda, vê na visão, do jeito que ele entra em casa, onde você foi? A mãe já sabe. É um sexto sentido aguçado. E lógico que sabe do marido também, né? Não é só do filho. Calma, não é só do filho. Não é só do filho. Calma lá. Nesse momento, eu ouvi vários comentários. Nós todos ouvimos. Repentinamente ele diz, Emmanuel está aqui, está me dizendo que o orador espírita presente, ou a oradora, quando sair para uma palestra, deve levar consigo o marido ou a mulher, a fim de que não encontre alma gêmea no caminho. Eu ouvi dele e achei aquilo notável, porque há uma lição no livro Missionários da Luz, a reencarnação de Segismundo. E muitas vezes nós lemos, mas não damos a devida atenção. Não damos. Meus amigos, vamos imaginar. Miguel, esse garoto aqui à frente, é o Adelino. Eu sou Segismundo. E a nossa jovem é Raquel. São personagens do livro Reencarnação de Segismundo. O Miguel diz o seguinte, Segismundo, você tem que conhecer minha noiva. Eu sou um homem tão feliz. Minha noiva é encantadora. Ora, eu vou. Você me convidou agora. Não, já te chamei várias vezes. E eu lá fui e Adelino diz, eis minha noiva, Raquel. A hora que eu olho para a Raquel, eu balanço o coreto inteiro. O coração bate maior, pulsa fora do peito, percorre pela espinha dorsal um desequilíbrio emocional. Eu não sei o que ocorreu naquele momento. Eu contive, mas tremia os braços. O que foi? Eu disse, nada. Encantadora sua noiva. É, minha noiva. Conversa vai, conversa vem. Almoçamos e Adelino diz, tenho que ir trabalhar. Você fica, ela vai te atender, porque ela também depois tem que sair. À noite jantaremos e continuaremos a conversa. Bastou Adelino sair, eu olho para ela e diz, Raquel, apaixonei-me por você. É incrível, incrível. Eu estou deveras apaixonado. O meu coração bate fora do peito. Se fosse Camões, dar-te-ia um verso agora. É incrível. Mas que paixão violenta. Você sentiu? Calma. Eu preciso colocar para você uma coisa. Realmente eu não sei o que ocorreu conosco.
Eu olhei você, tive um calafrio. É como se nós já nos conhecêssemos. Eu disse, não, eu amo você. Eu não amo você, disse Raquel para ele. Eu não amo você, Segismundo. Eu amo Adelino, e é com ele que casar-me-ei. Não, não faça isto. Eu amo você. O nosso amor está proscrito. Você não imagina o quanto eu a amo. E aí, a conversa teve que parar, porque ela tinha que sair. Ele ficou inquieto. Foi tomado por um reencontro doentio do passado. E ele ficou arquitetando como ficar com Raquel. Pensou, Adelino chegou, jantaram, e ele, após o jantar, tinha uma ideia fatídica. Mato-o, dormindo. Eu durmo no quarto com ele, e a noiva no outro quarto. Eu o afogo com o travesseiro. Pensou tudo, arquitetou tudo, e na noite, não deu outra, matou Adelino. Pela manhã, aquele alvoroço, Adelino morto, ele chora, ela nervosa, e acaba descobrindo que fora ele o autor do crime. Ela fala para ele um monte de impropérios, a Raquel, disposta, desequilibra-se emocionalmente e vai sofrer a sua tuberculose pela presença danificada da sua estrutura física, muito sensível, e ela vem a falecer. Quando ela morre, ele entra no desequilíbrio. Fica completamente com uma paranoia, um desequilíbrio impressionante. E é interessante que o Segismundo não dava conta de viver sem ela. Passou a mão numa arma, deu um tiro no peito e matou-se. Viu o que ocorre no encontro de 2 dias? 3 pessoas, Adelino, Raquel e Segismundo. Eles encontraram pela vez primeira, agora, atualmente. Nós que estamos aqui, também. Ocorre conosco no cotidiano, onde quer que nós estejamos. É por isso a assertiva do Cristo, vigiai e orai. Não é ficar rezando, é vigiar. Porque, de repente, você é convidado para uma coisa. Analisa, pondera. Quem cultiva a oração constantemente tem um sinal de alerta, um semáforo sobre si. Quem cultiva a oração, porque você está em verdadeiro conúbio entre você e o mundo espiritual, e os espíritos estão presentes. Dona Ivone do Amaral Pereira, em 1977, falou comigo o seguinte: Edivaldinho, eu tenho visto quase todas as noites os guias espirituais afastam dos seus protegidos. Ora, Dona Ivone, mas vão deixar-nos à mercê desta turba de ignorantes, às vezes? Não, Divaldinho. Eles vão deixar-nos à mercê de nós próprios, para que nós tenhamos consciência do que, na verdade, queremos nós para a nossa vida. Eles estão tão amigos e protetores nossos que precisam afastar para que nós tomemos a liberdade da ação, se queremos ou não, se desejamos continuar no vício ou sair do vício. Porque com a proteção deles, eles não aprendem. É igual a mãe que não permite que o filho aprenda a caminhar. Ele precisa caminhar. Na atual conjuntura, por exemplo, os bebês precisam caminhar, engatinhar. O bebê tem prioridade para engatinhar. Quando o seu filho não engatinha direito, é preciso levar a um médico de coordenação motora, porque ele terá algumas deficiências. É preciso, é por ordem. Hoje qualquer Dr. Glenn Doma, um médico extraordinário de reabilitação, outros tantos médicos da modernidade, seu filho precisa. Agora, não deixa o menino pôr o pé no chão, não deixa a menina caminhar, tem que tomar cuidado. Olha a bactéria, olha o bactério. Ah, mas até quando?
Então as crianças também precisam deste exercício. Agora, a vida é uma proteção constante. Só que quando nós nos tornamos mais senhores de nós mesmos, é chegado a hora de saber o que você quer. Hoje você vai a um psiquiatra, o psiquiatra faz uma anamnese para saber como é você. Qual a sua estrutura, o que você gosta, o que você não gosta. Se você for entrar hoje na Johnson, uma fábrica imensa, ou na Siemens, você tem que fazer um relatório. E sabe o que é que perguntam? Para o jovem engenheiro formado, competentíssimo, fala 6 línguas, você gosta de animal? Não, detesto o pelo do gato. Põe aqui, detesto pelo do gato. Outra coisa, você, como é na obra social onde você ajuda? Não, eu não ajudo ninguém. Eu não vou nem na igreja. Não ajuda na obra social. Este indivíduo está reprovado. Não entra na CIMEN. Não entra. Hoje o mundo mudou para melhor. Hoje nós temos que aprender a respeitar os nossos irmãos no processo da evolução. Nós precisamos aprender. Então, diante destes fatos inusitados, o nosso irmão entrou no desequilíbrio. Entrou no desequilíbrio de tal ordem que qualquer um de nós pode entrar. Ou alguém de nós tem uma estrela na testa para dizer que somos incólumes a qualquer problema. Não. Nós podemos meter a mão na poça a qualquer segundo. Basta que nós estejamos desatentos a esta realidade tão linda quanto é a vida, a doutrina, mas é preciso sempre vigiar e orar. Nós estamos aqui desde as 7h30. 7 horas, Miguel, 7 horas. A ambientação, o envolvimento dos guias, maca que entra, que sai. Isso é um hospital de bênçãos, de tratamento. Agora, nós saímos daqui, vamos pegar o automóvel que está logo ali. O maridão diz assim à mulher, bem, tudo legal? Legal, bem. E ela fala, bem, aproveita, passa ali no mercado, que eu preciso pegar umas frutas. Lá vem você outra vez, pelo amor de Deus, eu quero ver o jogo, mulher. Uai, o que adiantou vir no centro? Era tão mais simples dizer, oi amor, outra vez a fruta? É, querido, então nós vamos passar, meu bem. Da próxima vez, quando você vier com ele, diga-lhe, amor, pega antes a fruta, querida. Aí depois nós saímos direto. Não é muito mais doce? Ora, dá até um poema. A candura do marido. É a ternura da mulher. Isso que precisamos. O mundo precisa mais disso do que de egoísmo. O mundo precisa de mais ternura do que egoísmo. Nós precisamos estudar a doutrina como a nossa casa, o Allan Kardec. Tem momentos históricos de estudos, mas é preciso estudar. É preciso estudar, é matricular no estudo, porque é o estudo que te dá o conhecimento. O estudo é um fósforo aceso, olha o tamanhozinho do fósforo, aceso em uma caverna. Você tem segurança de ir daqui até lá, você não cai. Um fósforo é o estudo nobre da nossa doutrina. Então, a noite, ela se reveste de um significado magnífico, de saber o quanto pode você, o quanto nós podemos juntos, o quanto todo mundo que desejar pode tornar-se melhores. Porque se ao sairmos daqui, formos ao automóvel, botarmos a mão na maçaneta e alguém colocar a mão conosco, o que é mais importante, o carro ou a vida? É a vida. Não tenhamos receio de nada. Confiemos em Deus. Deus é Pai. A misericórdia ampara os seus filhos. Mas se algo ocorrer, a serenidade é a chave libertadora de todos os problemas. As catástrofes, nós iremos ver muito mais ainda. Isso é um começo, é um preâmbulo.
para o necessário desenvolvimento do orbe planetário. Então que a noite, alcantorada de uma ternura imensa, abrace-nos a todos e nos fortaleça de ânimo, de coragem, de uma esperança e de muita delicadeza, porque a delicadeza vale a pena, a gentileza vale a pena, o afeto vale a pena. E essa noite de ternura, sejam todos abençoados. Muita paz.